Colocar de pé na presença de Deus, se você puder, e abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, no verso 14. Glória a Deus pela vida de todos nós. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 9, verso 14, eu vou falar com os irmãos que estão em casa. Irmãos, é muito bom para nós, é uma satisfação imensa saber que vocês estão em seus lares, participando dos cultos com toda a devoção, com todo o comprometimento. Nós sabemos que é um tempo. Esse tempo está demorando um pouquinho para passar, mas nós estamos nos policiando, olha, nós estamos com uma frequência muito boa, com distanciamento, só as famílias mais próximas, todo mundo com máscara, todo mundo usando álcool em gel, e você aí na sua casa, enquanto não tiver segurança para vir, não venha, mas não deixa de ouvir a palavra, porque ouvir a palavra, nós adquirimos fé. Então eu te abençoo nesta noite, e quero que você saiba que você é muito importante para o corpo de Cristo. Deus o abençoe no nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de São Marcos 9, verso 14, irmãos. Quando chegaram de onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga ele no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos para que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Olha o que Jesus fala no 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Oh, glória a Deus! Eu não ia ler o 28 não, mas olha o que o 28 diz. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia, porque Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. Olha só, estava ensinando os seus discípulos. Vamos orar? Querido Espírito Santo, estamos na tua presença para te adorar. Viemos oferecer ao Senhor o nosso culto racional. Que honra poder cantar louvores ao teu nome. E nesta noite, Senhor, a tua palavra foi lida, ela será mencionada. Espírito Santo, traduz ela, ministra ela no nosso espírito. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Por favor, queiram sentar-se. Irmãos,
Eu quero dizer uma coisa para vocês, se vocês me permitirem, com muito amor e com muito temor e responsabilidade. Eu quero a graça de Deus para repartir com vocês algumas coisas que Deus tem feito ao meu coração, ou em meu coração, na minha vida. Eu não sou uma pessoa expert no falar, mas eu percebo que eu tenho a graça de Deus para falar. E quando eu estou falando, eu percebo que a minha limitação, ela é nula. O Senhor diz assim: Lourdes, seja só um canal, deixa eu te usar. E hoje pela manhã, eu tive um momento muito especial com Deus, que eu precisei ficar sozinha. Sabe quando você precisa sair do meio do burburinho? E eu precisei ficar um pouco a sós. Mas eu pensava que eu ia falar. Eu pensava que eu ia sentar ali, me derramar diante de Deus, falando, falando e falando. Mas não foi o que aconteceu. Quem falou comigo foi o Espírito de Deus. Eu li no livro de Êxodo, mas irmãos, agora eu não posso falar onde eu li, porque na hora eu me derramei muito e eu não prestei atenção no capítulo que eu li, nem o versículo. Mas o Senhor falou ali no meu coração de uma forma tão específica. E eu me senti muito lisonjeada, porque eu tive tempo para respirar fundo e colocar algumas coisas no seu devido lugar. Então, o reino de Deus, ele não é por força, ele não é por violência, mas o reino de Deus, ele tem que ter esforço. Nós precisamos nos esforçarmos para buscarmos ao Senhor. Porque se a gente fizer o que a nossa vontade é, a gente fica em casa. A gente se joga no sofá, irmãos. Por exemplo, de quarta-feira, nós temos culto às 6h30, às 5h30 e essa semana às 7h30, volta ao normal. 3 grandes cultos na quarta-feira, que nós chamamos o culto do milagre. Então você trabalha o dia todo. Como é que você tem força para... Tem irmãos que vêm direto do escritório, vêm direto da firma, passa uma água nas mãos, dá uma jogada no cabelo e vem para o culto. Por quê? Porque nós entendemos já que vale mais um momento na presença de Deus, vale mais meia hora, 50 minutos, sentar para ouvir a instrução da palavra, para receber o recado de Deus, do que a gente ficar dentro de casa, sabendo que nós temos um chamado na nossa vida. Eu e você, irmãos, nós não somos mais um povo comum, nós somos considerados o povo de Deus aqui na terra, e o povo de Deus, ele tem compromisso. O povo de Deus, às vezes a gente pode querer fugir, se esquivar de responsabilidades, de compromissos com o humano, mas da responsabilidade, da excelência de um chamado, ninguém pode fugir. Ou seja, no Evangelho de São João, Jesus, ele é muito claro quando ele diz assim, o Senhor Jesus diz assim, não fostes vós, ou seja, não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. O Senhor nos escolheu, Ele nos nomeou para que nós fôssemos e dessemos fruto e o nosso fruto permanecesse. Isso não é fantástico? Como pode, Adriana, um Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor sobre todas as coisas, ter um amor incondicional a nós? Um amor incondicional no sentido de ninguém daria a sua vida ou alguém seu por um pecador. Ou seja, ninguém, nem se um criminoso tivesse precisando, nós não teríamos coragem de pegar alguém da nossa casa e trocar, dizer, dá uma chance para ele e leva o inocente meu. Não. Ninguém aqui, por melhor que somos, teríamos coragem de maltratar ou renunciar, renegar o nosso por amor de alguém. Deus não. E é esse amor, irmãos, que tem tomado conta da minha vida, do meu coração. Mas eu pensava que eu já sabia disso.
Como mulher cristã, como povo de Deus que nós somos, eu imaginava que eu já sabia desse amor. Mas eu sabia, mas eu ainda não estava vivendo a dimensão, a profundidade desse amor. Deus de amor. Hoje nós estamos aqui reunidos presencial e online, estamos adorando, glorificando a Deus. Amanhã, irmãos, às vezes por causa de situações, pessoas fazem escolhas, as pessoas escolhem caminhos e vão embora. Eu me esqueço de você, você se esquece de mim, porque sabe aquela palavra que quem não é visto não é lembrado? Irmãos, não fuja, não se isole, não se feche dentro de casa. Não deixa o inimigo fazer ninho na sua cabeça, dizendo que você não tem valor, dizendo que você não é importante, que no meio da multidão você só é mais um. Não. Quando o Senhor Ele nos olha, é assim que eu vejo, é assim que eu creio. E se o Espírito, a palavra de Deus, ela diz assim, que o Espírito de Deus, ela é sujeita ao profeta. Ouça o que eu vou te dizer. Quando o Senhor nos olha nesta noite, e em todos os dias, nós vemos uma massa, nós vemos uma multidão, mas o Senhor, Ele vê a nossa individualidade. Ele vê a necessidade que há no coração do homem. Ele vê a necessidade que há no coração da mulher. O que tem no coração do jovem. Às vezes nós estamos olhando, aparentemente está tudo certo. E aquela pessoa está a 1000 por hora. A pessoa está com a cabeça dela fritando de tanto pensamento, de tantos conflitos. E o Senhor diz assim, Ele está ali, ela está lá. Nós temos aqui uma pastora que eu a vi aqui, ela está aqui. Uma quarta-feira eu preguei sobre os 4 amigos que levaram Jesus até a casa onde Jesus estava. Um paralítico foi levado sobre uma maca. Quando eles chegaram na casa para Jesus tocar e curá-lo e abençoá-lo, tinha uma multidão, ia falar multidão tão grande, tinha uma multidão, irmãos, eu tenho gente que me corrige, você pensa que tinha uma multidão. E os 4 amigos com o paralítico na maca disseram, e agora? Vamos voltar porque não tem o que fazer. Não, eles pensaram, eles raciocinaram, vamos levantar a maca, fazer um recuo nas telhas e aproximadamente aonde a voz do mestre está, nós vamos descer a maca. Quando eles descem a maca, Jesus vê todo o trabalho deles, tudo acontecendo. Jesus olha aquele homem sobre a maca, ele foi lá para ser curado. Quando Jesus o olha, Jesus fala assim, homem, perdoado estão os teus pecados. Por isso, irmãos, nós olhamos a aparência. O mundo nos olha o que temos e o que vamos ter. Mas quando Deus nos vê, Torine, quando Deus olha para a sua família, quando Deus olha para nós, Ele vê o potencial que há em cada um de nós. O Senhor olhou para aquele homem e disse, perdoados estão os teus pecados. E os escribas, os religiosos que estavam ali dentro pensaram assim, pronto, quem ele pensa que é para perdoar pecados? E a palavra diz que Jesus, entendendo pensamentos deles, disse a eles assim, por que vocês pensam assim nas suas mentes? Por que vocês arrazoam em seus corações que este homem não pode ser perdoado? Porque o que é mais fácil dizer, perdoado estão os teus pecados, ou dizer a este homem, quero ver se você tem poder de Deus aí, ou dizer a esse homem, levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, por que isso? Não é que Jesus quis dar um show, não é que Jesus quis fazer uma exibição, mas Jesus precisou manifestar o seu poder de restauração, o seu poder de cura, para que aquelas pessoas pudessem crer que Jesus, ele tem não só o poder de perdoar pecados, mas como de curar o enfermo e dizer vai e seja livre, seja feliz e seja abençoado. Você pode dar um amém por isso?
Pastor, o que isso tem a ver com o que você vai falar? Não sei, mas já falei agora. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ninguém tem amor maior do que o amor de Deus. Então, quando Jesus chega, os discípulos estavam ali, uma parte deles estavam reunidos num grupo grande. E estavam em conversa e percebia que alguém estava questionando. E quando Jesus chega, alguém se aproxima e vai até Jesus e o cumprimenta, aí a atenção já vai para Jesus. Porque ele já tinha iniciado o seu ministério. Ele já estava fazendo aquilo que ele foi mandado fazer. Aquilo que ele já tinha aceitado em vir, em nascer, em crescer, em se tornar um homem adulto, passar pelas águas do batismo e iniciar o seu ministério. Quando Jesus chega, ele cumprimenta, todo mundo cumprimenta e Jesus fala assim para eles: sobre o que vocês estão falando? Irmãos, olha a importância de você saber quem você é. Não para você falar assim, agora que eu sei quem eu sou feliz. Não, irmãos. Porque de repente nós vamos descobrir quem nós somos. E nós vamos descobrir que nós somos, sabe o que, irmãos? Nem mais e nem menos do que privilegiados, servos do Deus Altíssimo. Não queira se descobrir quem você é, para você pensar assim, ó, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Agora que eu sei quem eu sou, eu vou e eu aconteço. Ouça o que eu te digo nesta noite. Na unção do Espírito de Deus, com a presença de Deus que está nesse ambiente, com a presença de Deus que está aí na sua casa, deixa o Espírito de Deus abrir os olhos do seu entendimento, deixa o Espírito de Deus destapar os seus ouvidos e ministrar na sua vida, que você é tão precioso, você é tão preciosa. Não sei se você está envolvido em relacionamentos que estão abusivos, que estão judiando de você, tanto homem como mulher. Eu não sei se você está sendo vítima de ciúmes, eu não sei se você está sendo vítima de perseguição, se você é vítima de acusação, porque de tempo em tempo Satanás levanta alguém para oprimir a gente. Nesta noite de domingo é noite da família, e a nossa família precisa do toque da grandeza de Deus, para que a nossa alegria ela seja completa. Evangelho de João 16, 24, ou vice-versa, diz: até agora, Jesus diz, nada vocês pediram em meu nome, peçam e vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Irmãos, mas para receber, tem que pedir. Não porque Deus não sabe, nós é que temos que saber a quem nós estamos buscando e em quem nós estamos esperando. Quando Jesus pergunta sobre o que vocês estão falando, um homem no meio da multidão diz assim, daquela reunião diz assim: sou eu, Senhor. Aí ele conta, ele fala: olha, eu vim até aqui, eu trouxe o meu filho, que sofre muito, porque um espírito mudo o toma, e eu trouxe ele aqui para que os seus discípulos orassem por ele e o libertassem, mas eles não puderam. E Jesus, ouvindo aquilo, Jesus olha para aquelas pessoas que estão ali, em particular aos discípulos, diz assim: ó geração incrédula. Irmãos, a incredulidade, ela não combina com a nossa vida de fé. Ou a gente acredita, ou a gente acredita. Você não pode andar. Ninguém aqui, por mais expert que seja, sabe que nós não podemos ter um pé em um barco e um pé no outro. Nós temos que fazer escolhas da nossa vida. A quem nós estamos buscando? Em quem nós estamos esperando? Em quem nós estamos aguardando? Jesus olha e diz: ó geração má, incrédula, até quando eu vou estar com vocês? Jesus não estava brigando. Jesus não estava brigando, mas ele estava dizendo: está na hora de vocês começarem a ter atitude. E a gente não passa a ter atitude da noite para o dia com as grandes coisas. A gente passa a ter atitude nas pequenas coisas. Você quer ver grandes mudanças na sua vida? Para que você veja mudança, você tem que dar o início numa atitude em mudar pequenas coisas. Irmãos, você lembra aquela passagem que a Bíblia nos conta sobre Davi? Davi, que era o menor da sua casa,
e que os seus irmãos estavam na guerra, e ele ia levar o alimento para os seus irmãos. E quando ele chegou lá, tinha um gigante de 3,10 metros, desafiando o povo de Israel, dizendo: aqui em Israel não tem Deus, aqui não tem ninguém, aqui não tem quem lute comigo. Irmãos, Davi, um menininho pequeno, diz a Bíblia que ele era um menino bonito, ruivo, mas de pequena estatura. Irmãos, ele não se conformou, e ele disse para os seus irmãos: vocês não vão fazer nada. Tem horas que a gente olha para a nossa casa e a gente fala assim: até quando você vai suportar isso? Até quando você vai tolerar isso? Tem que ter atitude. Só que às vezes atitude sozinhos a gente toma hoje, amanhã a gente desiste. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela é o poder de Deus na vida daquele que acredita, irmãos. A Bíblia diz assim que ao ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, irmãos. Não fique só na internet, irmãos, visualizando coisas que não vai trazer crescimento, maturidade e conhecimento. Vai para a internet, estuda, pesquisa, se encha de conhecimento, vai se dotando de conhecimento. Irmãos, adquira um livro, leia um livro. Ah, mas eu não gosto de ler. Comece a gostar. A gente não faz só o que a gente gosta. Como povo de Deus, irmãos, nós temos que fazer o que a gente não gosta, porque os dias não vão melhorar. Desculpa eu dizer isso, irmãos. Nós não somos mensageiros. O Ministério Quadrangular, nós não somos mensageiros de más notícias. Mas não se ilude que os dias vão melhorar. Nós temos que nos especificar. Nós temos que descobrir quem nós somos, não para sermos felizes. Nós temos que descobrir quem nós somos, para que o Espírito de Deus, Ele possa nos usar naquele propósito que nós fomos gerados para ser. Para você, homem, ser o chefe de família cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é ser bobo. Ser cheio do Espírito Santo não é ficar orando. Não, ser cheio do Espírito Santo é você saber a hora de ir e vir. É hora de falar e hora de se calar. Ser uma esposa cheia do Espírito Santo, não se envaidecer. O marido chega em casa e começa: ah, é fulana, olha a fulana, olha a fulana. Você não está sendo sábia, irmã. Você não está sendo sábia. Você está colocando pulga atrás da orelha, para não falar pulgueiro inteiro, atrás da orelha do seu marido, para descobrir por que a fulana está fazendo isso. Fale menos, irmã. Fale menos e ore mais. Dependa do Senhor. Chore diante de Deus. Seja menos chata. Seja menos cri-cri. Olha como eu estou gorda. Vai emagrecer. Olha como a minha roupa está feia. Olha como minha roupa está. Olha meu sapato. Se eu falar, você viu o fulano? Ele compra tudo para a mulher dele. Mas você sabe o que a fulana faz? Fulana levanta 6 horas da manhã. Ela bota um tênis no pé. E ela anda até ela suar. A hora que ela soa, ela chega em casa, ela toma banho. Você pensa que ela volta a pôr pijama para dormir? Não, ela começa a arrumar a casa dela. Sabe a hora que o marido chega na casa dela para almoçar? A mesa está posta. Você fala que, olha Deus falando, olha. Irmãos, a gente quer se atualizar, modernizar, mas ninguém quer fazer nada. Tem que fazer comida, irmãs. Tem que cozinhar feijão. Ô pastora, você está com problema? Não estou, irmã. A gente tem que fazer o que a gente gosta. Sua família gosta de comer lentilha, faz lentilha. Como eu não sei fazer, eu tenho quem faz para mim. E manda uma vasilhinha para mim, eu devolvo a vasilhinha, devolvo. Quando vocês for dar as coisas para mim, dá em vasilha descartável, porque eu não devolvo nada. Não é que eu não quero, sabe o que é, irmãos? Presta atenção. Deixa eu me curar aqui. Não é que eu não quero devolver. Eu levo para casa, a gente come, lavou, não fica para lá e para cá. A gente coloca no armário, lá guardadinho. Eu vou vir para o culto, você acha que eu vou lembrar da vasilha? Aí a irmã passa na igreja: oi pastora. Eu falei: está diferente comigo, por quê? Passei perto do irmão: ô, você está boa? Ah, mas a senhora pensa que eu mandei numa Tupperware de 1,99? Eu mandei numa Tupperware. O Espírito de Deus está na minha vida. Aí você fica magoada comigo porque eu não devolvi sua vasilha.
Aí você olha, irmã, cadê a irmã da igreja? Cadê a irmã? Foi embora para a igreja. Por que saiu da igreja? Por quê? Você dá as coisas para o pastor, não devolve sua vasilha. Ó! Isso é motivo? Chega na gente e fala assim, ó, dá para você devolver minha vasilha? Esses dias eu fiquei nervosa, peguei um monte de vasilha, enchi uma sacola, coloquei tudo ali. Irmãos, que só via gente que nem virada no giraia, só gente entrando e saindo com as vasilhas, entrando e saindo. Adoro. Olha, não liga, dá um glória a Deus, irmãos, preciso tomar água. Vocês nunca riram comigo, né? Aí, é os filhos, né? Ai, pastora, a senhora fala isso? A senhora não tem os filhos que eu tenho. E você tem os meus? Por que a gente acha que os dos outros é mais fácil? Não compare os seus filhos ao de ninguém. Os nossos filhos, a Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Cuida deles. Eles dão dor de cabeça para a gente, bate neles. Educa eles. Chora por eles. Mas ame eles. Vai, a hora que eles vão sair, sai na porta com eles. Libera a palavra profética. Irmão, se lá no meu corredor alguém ouvir, a pessoa deve falar assim, essa tem pino menos. E eu fico assim, Deus abençoe em nome de Jesus. Do jeito que vocês estão indo, vocês voltam, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, se você falando já está difícil. Você imagina se separar? Não é verdade, irmãos? E olha o que aconteceu. É igual, irmãos, esse negócio é muito sério. Às vezes a gente fica achando que a grama do vizinho é melhor, mais bonita do que a da gente. Não queira estar na casa do vizinho. Cuida da sua casa. Viva o que está dentro da sua casa. Você está dormindo até tarde, acorda um pouco mais cedo. Ajeita a sua casa. Lave roupa, passe roupa, faça comida. Põe comida na mesa. Converse. Não seja muito rígido, não seja muito ríspido. Sabe por quê, irmãos? A vida é um momento. Coma e beba com os seus, se alegre. E a bênção de Deus, ela vai acompanhando a gente na medida que a gente está indo, irmãos. Recebe essa bênção na sua vida? E olha só, quando o pai do menino diz assim, Senhor, eu trouxe eles aqui, mas eles não puderam fazer nada. Jesus falou assim para o pai, traga o menino aqui. E quando chegou o menino, irmãos, já percebe que não é mais menino, já era um homem. E Jesus fala assim, desde quando ele está assim? O pai fala assim, desde quando ele era criança, ele está assim. Tem um espírito imundo que o toma, que deixa ele mudo, e que de tempo em tempo tem horas que joga ele no fogo, e tem horas que joga ele na água a ponto de matá-lo. E olha, Senhor, o estado. E aí o pai olha e diz assim para Jesus, olha que bonito. O pai fala assim, se podes fazer alguma coisa, faz alguma coisa. Olha o que Jesus responde, se podes fazer. Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então a sua vitória, a sua fé é a sua vitória. Se você acreditar, mas eu estou fraco, eu não consigo falar não, eu não consigo sair dessa, sozinho não. Mas nós temos o Espírito Santo, irmãos. E o Espírito Santo é o nosso companheiro. O Espírito Santo é o nosso conselheiro. Ele é o nosso parceiro. Ele está onde você estiver. Você está indo para a boca, o Espírito de Deus está com você. Você está indo para o lugar de perdição, o Espírito de Deus está com você. Você está falando da vida dos outros, o Espírito de Deus está ali. Sabe o que diz a palavra? Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, é quando nós falamos mal do nosso irmão. Quando nós criticamos as pessoas sem elas estarem perto para se defender, nós entristecemos Deus. E quando a gente entristece o Espírito Santo, ele se afasta. É os momentos que nós temos angústia, tristeza, solidão. Então nós precisamos clamar pela presença de Deus. O que faz num domingo à noite você tomar banho e colocar sua melhor roupa e vir para a igreja, se não é o Espírito Santo de Deus?
Só o Espírito Santo pode fazer isso. Isso que eu disse no início, nós não fazemos isso há 10 anos, há 20, nós fazemos isso há 30, 40, 50 anos. Nós, não é porque somos religiosos, é porque nós somos crentes, irmãos. O povo crente é um povo que tem aliança. O povo que tem aliança, ele tem compromisso, ele tem fidelidade. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui. Jesus diz ao Pai: tudo é possível ao que crê. E aí traz o menino. Quando leva o menino, o espírito que está na vida do menino, pastor Edinho, vê Jesus, ele começa a se convulsionar. Ele começa a se espumar pela boca, uma convulsão. E começa a gritar e se bater de um lado para o outro. E quando as pessoas viram isso, começou a aglomerar pessoas. E Jesus olhou e disse assim: eu amo essa oração. Jesus fala assim: espírito maligno, espírito imundo e sujo, sai da vida dele e não volte nunca mais. Irmãos, está na hora da igreja se levantar e dar uma palavra de ordem. Espírito estranho, saia da minha casa. Espírito maligno, saia da minha vida. Espírito de enfermidade, vai embora da minha vida. Espírito que está atrapalhando a minha vida, vai embora em nome de Jesus e não volte nunca mais. A igreja é uma igreja viva. A palavra de Deus, ela está em movimento na nossa vida. O que a igreja profetizar, Deus vai fazer o que a igreja disser e além do que ela disser. Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança. Se você vai aplaudir, faz barulho, dando glória. Quando o espírito maligno vai embora, o menino fica no chão, largado. Imagina, irmãos, uma vida inteira, uma entidade maligna possuindo o corpo da criança, daquele menino, durante toda a sua infância e mocidade. Aquela malignidade vai embora. A Bíblia diz que o corpo do menino, do moço, ficou jogado no chão como morto. Irmãos, os milagres estão querendo fluir na nossa vida. Deus está querendo escancarar portas do céu sobre a nossa vida. Os milagres já estão aí, irmãos. Você tem que crer. Você tem que crer, não. Eu te convido a crer e a vivê-los. Todos pensaram assim: ele está morto. Ele morreu. Aí eu poderia dizer quase morto, não é morto. Mas não é o caso. Jesus foi lá e o toma pela mão e fala para o pai: estou aqui, toma aqui o seu menino. Antes, quando Jesus diz que tudo é possível ao que crê, Silmara, eu não aguento isso. O pai do menino confessa: Senhor, se tudo é possível ao que crê, ajude a minha incredulidade. Tem horas, irmãos, que nós temos que dizer para Deus que nós não estamos conseguindo acreditar. Tem portas que se fecham na nossa vida, que se você bobear, pessoas na rua vão parar e vai falar assim: ó, fizeram coisa para você e fecharam a sua porta, hein? Não se prenda a isso, irmãos. Não se prenda ao que vão dizer e o que vão falar. Nós temos que saber quem é que tem palavra profética sobre a nossa vida. Toma muito cuidado. Mas alguém orou para mim e falou um negócio, blá, blá, blá. Irmãos, tome cuidado. Porque as fontes que liberam bênção para a nossa vida, elas só podem ser fontes de água boa. Ela não pode ser fonte de águas amargas. Eu sei que tem horas que a situação está tão avexada que a gente quer ouvir palavra de qualquer lado. Não ouça a palavra de qualquer lado. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você já deve ter lido aquele livro, A Quarta Dimensão, do Dr. David Po-Yang-Cho. Ele escreveu um livrinho faz muitos anos. Ele disse: eu estou escrevendo esse livro a pedido de algumas pessoas que me pediram como eu faço para orar
10 minutos por dia. Quando os ventos estão bons, Ju, a gente ora assim, ó. Amém, glória a Deus, aleluia. Quando os ventos começam, não começa a ventar, o vento para. Você fala, meu Deus, preciso orar. Quando você percebe que aqui não é mais um céu aberto, não é mais um céu azul, não é ano de céu aberto, cadê o céu? Tem só placas. E parece que as placas são de bronze, parece que não chega. Irmãos, é hora de clamar. É hora de você levantar de madrugada. Hora de madrugada, irmãos. Ah, pastora, eu não aguento. Eu também não aguento. Mas levanta, fica de joelho, dorme de joelho, mas você está lá. Qualquer hora seu olho abre. Mas se eu dormir de joelho, dorme de joelho, mas você está na presença de Deus. Leia. Vou concluir uma coisa aqui. Bruna, vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que o nosso pastor passou pelo vale. O pastor sofreu de Covid. Mas além do Covid, o nosso pastor passou por uma guerra espiritual violenta. E que eu, Lourdes, não queria acreditar. Disse, não, isso não é real. E o Espírito dizia, olha isso. E o Senhor foi mostrando para nós. Até o dia 4 de janeiro, que Deus usou a vida de um pastor que esteve aqui e falou comigo. Ele não falou comigo, ele me ouviu. Mas ele não ouviu a minha fala, Adriana. Ele não ouviu o que eu comentei com ele, o que o pastor estava vivendo. Não. Ele só ouviu o meu choro. Ele só ouviu o meu clamor. Quando você chora por uma bicicleta, você chora de um jeito. Quando você chora por um carro, você chora de outro jeito. Quando você clama por uma vida, você clama. Quando você é levado no vale da morte, você não clama. Você é levado a clamar aquilo que você não sabe. A minha família sabe disso, e eu vou contar isso para vocês em 1 minuto. Eu vou só fazer assim, ó. Eu estive num vale que eu pensava que eu já o conhecia e já tinha vencido. É o vale do medo. Eu passei por ele. A minha carne desgrudou dos meus ossos. O meu coração deve ter descentralizado de tanto medo. E o que a gente faz com medo? Nada. O que eu faço para vencer o medo? O que eu faço com o medo? Nada. O que eu faço para vencer o medo? Procure saber quem tem poder sobre o medo. Procura descobrir quem tem o poder sobre o medo. Sabe quem venceu a morte? Foi Jesus. Sabe quando Jesus morreu e ele desceu ao inferno e ele tomou a chave do inferno das mãos de Satanás para que nós tivéssemos vitória? O Senhor nos fez povo seu. Ele disse aqui para o pai de família, tudo é possível ao que crê. Eu e você sabemos, mas sabe como a gente age às vezes diante de uma adversidade? Nós acreditamos mais na palavra de um profissional, de um especialista. Eles estudaram, eles sabem o que eles estão falando. Nós não estamos vivendo só o natural. Eu estou convidando nesta noite a igreja a viver o sobrenatural. Aquilo que os olhos não vê, aquilo que o coração não percebe, é aquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Deus está tentando sacudir a nossa casa. Ele está tentando sacudir a nossa casa, não para nos destruir, porque Deus, Ele não destrói. Quando Deus toma a rédea da nossa vida, Ele toma a rédea para nos disciplinar, mas Ele vem com poder de restauração. Deus vai mexer na nossa estrutura, mas não é para nos matar, e não é para nos falir, não é para nos envergonhar, não é para nos expor. Deus, Ele mexe com a nossa estrutura para que a glória dEle seja manifesta, para que a nossa vinda à sua casa não seja um ato religioso, mas seja um ato profético,
profético, eu vou à igreja, eu sirvo ao Senhor, eu confesso a minha fé, eu dependo do agir de Deus. E nesta noite, do mesmo jeito que Deus restaurou e libertou o filho endemoniado de um pai, Ele põe a minha casa em liberdade. Eu não vou mais chorar desnecessariamente, eu não vou mais me cobrar desnecessariamente, eu não vou vestir roupa de vergonha, eu vou me vestir da roupagem de fé que o Senhor tem para a minha vida, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba o Senhor. Quando o pai devolve o filho, ou Jesus devolve o filho ao pai, e eles vão para casa, porque Jesus não queria alvoroço, estava se aproximando o dia da morte. Jesus ia ser entregue nas mãos dos soldados. Quando eles entram em casa, os discípulos entram com ele, em particular, guarda essa palavra, em particular, o Senhor revela os segredos do seu coração. Em particular, Deus muda a história da nossa vida. Em particular, Ele muda a nossa mentalidade. Ele vira a chavinha que a natureza não ajuda. E o Espírito de Deus vai lá e fala: deixa eu ajudar. Ele muda. Os discípulos falam assim: Senhor, por quê que nós não conseguimos expulsar? Jesus não brigou. Jesus fala assim: é porque essa espécie tem um segredo. É só com oração e jejum. O Senhor, Ele nos dá todas as diretrizes, Ele nos dá toda a direção. Você quer vencer? Ore. Você quer vencer? Jejue. Dia 5 de abril, nós entraremos em uma campanha. Do dia 5 ao dia 25, nós estaremos esses 21 dias em oração, diante de Deus. Começaremos numa segunda e entregaremos num domingo. Não fique fora. Põe a sua casa, põe a sua vida, põe o seu casamento. Pastora, mas meu casamento não vai virar, pastor. Meu casamento não tem o que fazer. Busca em Deus. Busca. Pastora, meus filhos, põe seus filhos no altar. Põe seus filhos no altar e creia. Pastora, não vai ter jeito, é emprego lá. Aquela porta não abre, pastora, aquela porta não tem. Acho que fizeram urucubaca, tem muita coisa lá. O que é urucubaca? Se Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Usa a sua fé. Quando você for orar, você fala: Senhor, está escrito lá que o Senhor disse ao Pai: tudo é possível ao que crê. Usa a sua fé, use a palavra. Eu estava falando de Davi, não concluí? Vou concluir agora e vou terminar. Quando Davi viu o gigante afrontando o povo de Deus, ele foi lá, Saul falou com Saul, o rei disse que não, tentaram até colocar as armas do rei, as armaduras, não deu certo porque ele era pequeno, aquilo que eu estava dizendo. Mas quando ele foi conversar com Saul, com o rei, ele disse: olha, Senhor, lá no pasto, eu já matei urso e eu já matei leão. O que é esse gigante incircunciso? Eu vou matá-lo. E detalhe, ele disse: eu vou matá-lo e vou cortar a cabeça dele e vou dar para as aves do céu comer. Fale o que você vai fazer. Declare o que você faz. Não fica assim, não. Se o Senhor achar que eu mereço, não vai receber nada, não. Se eu achar que eu estou merecendo, vai ficar querendo. Porque merecer, a gente não merece nada, não. Tudo na nossa vida é pela graça e pelo amor de Deus na nossa vida. E nesta noite eu quero, como mãe, como pastora de vocês, eu quero perguntar. Eu não posso chamar ninguém à frente. E você que está em casa nos ouvindo, quem aqui está precisando
de uma bênção específica, de um milagre. De portas que se abram, de portas que se fecham, de espíritos que vão embora. Pastor, aqui em casa levanta um, cai outro, levanta um, cai outro. Isso já não pode parar, isso já não pode não, tem que parar. A gente tem que se levantar e ficar de pé. A gente tem que se levantar e guerrear, irmão, se vestir para vencer. Pastor, tem dia que eu estou forte, tem dia que eu tenho uma fé inabalável, tem dia que eu sou uma porcaria. Não acredito nem em mim mesmo. Está na hora de firmar seu coração. Está na hora de firmar, porque Satanás está olhando para você e falando assim, ó, não vou nem gastar tempo com aquele ali, que ele é muito fraco. Ele não vai falar isso de mim, não. Ele não vai falar isso de você, não. Você é um homem forte. Você é uma mulher valente. Você vai falar assim, eu vou lutar e eu vou vencer. Eu vou levantar mais cedo, eu vou clamar a Deus, eu vou tomar banho, eu vou pôr minha roupa, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou pôr ordem na minha casa, eu vou fazer comida, eu vou conversar com meu marido, eu vou namorar meu marido, vou namorar minha esposa, vou dar uns beijos, dá beijo. Tem que beijar. Sabe por quê? Na vida da gente tudo é hábito. Comece a parar para você ver. Você não quer mais. Porque quando você é novo, você tem um fogo que só o bombeiro paga. Mas quando vai chegando uma hora na vida, você fala assim, mas peraí, o que está acontecendo? Estratégia maligna, irmãos, para gerar distanciamento. Irmãos, é distanciamento. Não quer que os casais conversem. Não quer falar sobre... Aqui não é hora de eu falar de intimidade. Mas não quer que os casais sentem na mesa. Façam graça um com o outro. Riam um do outro. Ria da palhaçada um do outro. Não seja muito chato não. Porque às vezes você é um bonequinho. Você é uma bonequinha. Mas só é bonequinho. Mas não tem graça nenhuma. A gente precisa de toque de graça de Deus na vida da gente. Não é verdade, irmãos, isso? Não fica preocupado. Mas eu estou muito fora de peso, estou muito fora do peso. Que é isso? Você não é o que você pesa. Melhor, você é o que você come, mas você não é o que você pesa. Não se limite a uma balança. Olha Deus falando. Aquelas que querem se justificar. Vai assim mesmo, tá bom assim. Tá bom nada, se você não está feliz, mude. Busca ajuda. Mas já busquei profissional, não consigo, pastora. Já consegui, já consultei, já falei. Não dá certo. O que você precisa? Precisa orar, irmã. Irmão, precisa orar. Precisa orar e pedir para Deus para te ajudar. Fala, Espírito Santo, sozinho eu não vou dar conta não, mas se o Senhor for comigo, vou arrebentar a boca do balão. E quando você estiver podendo, não é para humilhar os outros não, viu? Porque tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Até o nosso emagrecimento. Até a nossa beleza. Você colocou lá umas raizinhas, está com o cabelo, agora está se achando que é humilhar os que não têm. Parou. Tudo na nossa vida é para a glória de Deus. Cortou o cabelo, ficou mais bonitinho. Para de ficar falando assim, ó. Vocês acham? Assuma que ficou e acabou. Adoro. O irmão chega na igreja e fala assim para você. Mas você está tão bem. É o preto que me emagrece. Miserável, mentiroso, não comeu o mês inteiro, não come pão, não come nada, que engorda e está magro. Irmãos, fala assim, quando alguém te elogiar, fala assim, nossa, que vestido lindo a sua estampa, muito linda essa estampa. O que você fala? De nada. Tudo na vida da gente é para a glória de Deus. Pastor, eu não sou falsa, eu não sou falso, se não acho bonito, eu não falo. Você está semeando. A semeadura é aleatória, mas a colheita bem, quer você queira ou não, ela vem, ela é certa. Vamos orar? Quem é aqui nesta noite está precisando de um milagre? Levante a sua mão. Fica de pé no seu lugar. Eu falei isso, mas isso é para tudo. Quando chegar em casa, olhar para o marido, para a esposa, olhar para os filhos. Fale palavras boas. Se for para falar palavra ruim, não fala. Daqui a um pouco alguém vai perguntar, você está diferente? Você fala, estou mesmo. Porque o Espírito de Deus está me ajudando. Eu não estou mais sozinho. Essa luta não é minha, essa batalha não é minha, ela é do Senhor. Quero convidar você a colocar a mão na altura do seu coração. Se você tiver com enfermidade, coloque a mão no seu abdômen.
A tua palavra, Senhor, ela não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. Esta é uma noite de libertação. É libertação no corpo, na alma e no espírito. Ajuda-nos, Senhor. Está com a mão na altura do seu abdômen e do seu coração. Se você estiver precisando de uma bênção profissional, você coloca ela na altura do seu coração. Se você estiver enfermo, ou alguém na sua casa precisando de cura, põe a mão na altura do abdômen. Vamos orar. Querido Deus, em o nome de Jesus, o Senhor que é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, a tua palavra diz que a tua palavra ela não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Então nesta noite, Senhor, como o Senhor nos trouxe aqui uma palavra de ordem ao filho de um pai que estava em desespero, o Senhor nos dá uma lição de perseverança, de fé e de esperança. Nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, nome que é sobre todo nome, o nome de aliança, aliança de Deus com a humanidade. Nesta noite nós oramos, espíritos malignos, espírito das trevas, vocês percam as suas forças, espíritos hereditários, espíritos familiares, espíritos malditos, espíritos imundos, que levam a pessoa ao vício, à destruição, à pornografia, à prostituição, à mentira, à insatisfação, ao engano. Nesta noite, pelo poder da palavra, nós liberamos a bênção do Altíssimo sobre este homem, sobre a vida desta mulher. Aonde houver embaraço, onde houver resistência, atua milagrosamente, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. Tudo, Senhor, é para a glória do teu nome. Visite os lares, tira o desgosto, tira a preguiça, tira o mau humor, tira a irritação, tira a irritabilidade e traga alegria, traga mudança de vida, traga mudança de atitude, mudança de comportamento. Levanta altares da nossa vida. Nós somos portadores de bênção, nós somos portadores de bênção. Visite a empresa, visite o escritório, visite os funcionários, visite os negócios, visite o casamento, visite o noivado, Senhor, o namoro. Haja santificação. Cubra, Senhor, Espírito Santo, cubra com a tua santidade, com a tua guarida e a tua proteção. Nós oramos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você que crê, diz amém. Você diga: eu tomo posse dos meus milagres. Diga assim: pela fé, em o nome de Jesus, esta semana eu rompo no sobrenatural e eu vou viver os meus milagres, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pensando na comodidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix.
Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.